Olá, alunos, tudo bem? Iniciando agora a nossa terceira fase do curso de Mecânica dos Sólidos. Como eu havia comentado com vocês lá no início do mesoconteúdo, nosso curso seria desenvolvido em 3 etapas. Estamos iniciando hoje a nossa terceira etapa, que está mais relacionada à parte de mecânica dos materiais do que mecânica dos sólidos em si, tá? Que é aí um tema mais voltado propriamente tido para a resistência de materiais, tá? Bom, agora nós teremos uma dinâmica um pouco diferenciada em relação ao curso anterior, que nós tínhamos uma aula teórica e uma de exercício, uma teórica e uma de exercício, tá? Agora nós teremos praticamente muita aula teórica e pouca aula de exercício, tá? Depois vocês checam no cronograma quando teremos as aulas de exercício, ok? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a caracterização do comportamento mecânico dos sólidos deformáveis em barras isostáticas submetidos à força normal. Só que o conceito de hoje está ligado mais a desenvolver esse conhecimento sobre os conceitos de tensão, deformação específica e como eles se relacionam. Bom, para a gente poder abordar isso na aula, eu dividi a nossa aula em 4 tópicos. Primeiro, vamos caracterizar o que é força e o que é tensão. A diferença entre eles? Como que a gente pode saber isso? Segundo, conceito de tensão normal. Vamos falar basicamente nessa aula só sobre tensões normais, tá? Tópico 3, conceitos de deformação específica. E no tópico 4, conceitos do diagrama de tensão por deformação específica, tá? Nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre forças e tensões e conceito de tensão normal. Bom, gente, então qual que é a aplicabilidade dos conceitos de aula? Bom, esse conceito é básico para fazer dimensionamento, tá? Sem isso, não tem como a gente poder determinar as dimensões de uma estrutura, tá? Bom, de certa maneira, todos os conceitos de tensão, deformação específica e a relação entre eles, que é o diagrama, vai ser impactado na parte de dimensionamento de obras estruturais, desenvolvimento de materiais alternativos, como que isso é feito, né? Quando a gente faz a caracterização desse material através desse diagrama de tensão por deformação específica, que a gente consegue determinar as propriedades mecânicas dos materiais. Determinação da qualidade mecânica dos materiais, ou seja, dentro desse diagrama de tensão por deformação específica, a gente consegue caracterizar esse material e saber qual é a sua resistência mecânica. E também, a aula de hoje, os conceitos utilizados na determinação dos parâmetros de ensaios laboratoriais. Tá bom? Bom, de certa maneira, tá? Só para a gente poder especificar, todas as normas que existem para se fazer o desenvolvimento de materiais alternativos, onde a engenharia ambiental possa estar aplicada, passa por ensaios laboratoriais. E esses ensaios laboratoriais estão ligados aos conceitos de tensão e deformação específica. Por quê? Porque, basicamente, nós trabalhamos com ensaios de compressão uniaxial, onde se desenvolvem as tensões normais. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é saber muito bem, tá? E isso é um problema que muito pessoal de engenharia acaba se confundindo um pouco no começo. O que é força e o que é tensão, tá? Como a gente sempre brinca, que eu falei lá no começo do curso, né? Que se eu pergunto para a pessoa, quantos quilos você pesa? A pessoa fala, eu peso 73 quilos. Tá errado, né? Ou eu pergunto quanto você pesa, ele fala 73 quilos. Tá errado, porque peso é uma coisa, massa é outra. A mesma coisa está relacionado com forças e tensões. Tá? Tem muita gente que ainda faz essa confusão sobre o que é força e o que é tensão. Tá? Estão intimamente ligados? Estão, por um parâmetro diferente entre eles. E qual é esse parâmetro? A área do material, tá bom? Primeiro vamos entender o que é força. Força, a definição dele, que a gente fez lá no começo de mecânica dos sólidos, é que ele é a intensidade
de um carregamento aplicado sobre um corpo rígido, tá? Eu não estou analisando como é o corpo. Se eu falo o seguinte, eu estou pegando um corpo e aplico 10 toneladas força, ou vamos botar aí 100 kilonewtons de força, tá? Esse material pode ser grande, pode ser pequeno, não interessa. Eu estou aplicando essa força sobre o material, não considero o material em si, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um corpo que eu aplico apenas uma força, que eu estou analisando a força aplicada. Somente isso, tá bom? Bom, dessa forma, quando a gente está trabalhando com tensões uniaxiais, tá? A gente também trabalha com o conceito de força axial, tá? Por quê? Porque a direção da força é uma variável importante que vai definir que tipo de tensão que está sendo desenvolvida naquele corpo. Eu não estou falando de intensidade, eu estou falando de direção, tá? Qual é a direção? Você pode ter um tipo de tensão ou outro tipo de tensão. A gente vai ver daqui a pouco quais são esses tipos de tensões que as forças podem desenvolver em um corpo, tá? Por enquanto, vamos trabalhar com a força axial. Qual que é a definição de força axial? É o carregamento com ação sobre o eixo principal de um corpo. Qual que é o eixo principal? É onde está o comprimento. Tá? Quando você tem esse comprimento, você tem essa linha do comprimento, você tem a força que está atuando em cima desse eixo. Então, a gente chama de força axial, tá bom? Provocando seu alongamento ou seu encurtamento. Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar um corpo aqui, ó, no comprimento dele e aplicar uma força nesse sentido aqui, para fora do corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai esticar, tá bom? Bom, o que acontece então se eu fizer o contrário? Eu pegar um corpo e aplicar uma força no sentido contrário, para dentro dele, tá? Ou seja, eu estou aqui com o eixo principal e eu aplico uma força nesse eixo, como se eu estivesse comprimindo o corpo. O que vai acontecer com ele? Ele vai diminuir. Então, percebam que o sentido da força em que ele é aplicado, ele vai provocar um diferente tipo de deformação, tá? Se o sentido dele for para fora, ele é de tração, ele estica. Se eu aplico uma força no sentido para dentro, eu acabo comprimindo ele, ou seja, ele acaba sendo encurtado no seu eixo principal. Então, tudo que a gente vem falando lá de força, né, que é um vetor, em que eu tenho que saber módulo, direção e sentido, tá? O módulo é a intensidade que você está aplicando. Você não sabe qual é o fator, quanto que ele vai prejudicar o corpo, se ele pode romper ou não. Primeira coisa, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco em termos de tensão. Mas vamos falar da direção. Se eu tiver uma determinada direção, eu vou ter uma qualificação do tipo de tensão que é aplicado. E o sentido, dentro de uma classificação do corpo, pode provocar diferentes tipos de reação dentro desse corpo, que é a sua deformação, provoca diferentes tipos de deformações, tá bom? Então, esse é um caso simples para vocês entenderem do que a gente está falando, que módulo de direção e sentido é muito importante na análise, inclusive de esforços, de tensões que é provocado dentro do corpo. Bom, vamos falar agora sobre tensões, tá? Tensão, o que é tensão? É a intensidade de um corpo, de um carregamento aplicado sobre a área de um corpo rígido. Então vamos pensar da seguinte maneira, tá? Você está numa loja de materiais. Chega uma pessoa e pergunta para você: olha, eu tenho um guindaste e eu preciso levantar 1000 quilos, tá? Ou seja, 10 kilonewtons. Esse gancho aqui aguenta? Qual que é a resposta que eu tenho que dar? Depende, né? Depende do quê? Depende do que eu tenho de material. Porque se eu tiver um gancho pequenininho, ele não vai aguentar. Se eu tiver um gancho maior, ele vai aguentar, mesmo que seja o mesmo material. Por que é que o primeiro não aguentou e o segundo pode aguentar?
porque eu tenho uma área maior. Então, se eu falo que um corpo está sendo comprimido ou tracionado a 10 kN, não vai me dar informação nenhuma se esse corpo pode romper ou não, né? O que acontece? Quando eu faço esse tipo de questionamento, né, essa força que é aplicada, eu tenho que determinar qual é a área. Porque se eu não souber qual é a área, ou eu posso falar em cima dele, né, eu não consigo saber se esse corpo vai aguentar ou não. Porque eu posso pegar 10 kN num corpo pequeno, não vai aguentar. Eu pego um corpo maior e ele vai suportar. Então, quando eu estou falando de uma tensão em cima de uma área, eu estou falando de tensão. É quando eu consigo falar que o corpo consegue aguentar uma intensidade por uma unidade de área. E isso nós chamamos de megapascal, tá? Ou pascal em si. Tem suas várias derivadas. Quilopascal, megapascal, gigapascal e assim por diante. O mais comum que nós temos no sistema internacional é o megapascal, que é Newton por milímetro quadrado. Então, por exemplo, se eu falo que um corpo aguenta, se eu chego para você e falo, esse corpo aguenta 10 megapascal. Quando eu falo que ele aguenta 10 megapascal, eu estou falando do quê? De 10 newtons por milímetro quadrado, tá? Ou seja, se eu pego um corpo que ele fala o seguinte, aí eu vou falar para você, qual é a carga total? Se eu te der um corpo de 2 milímetros quadrados de área, ele vai aguentar 20 newtons. Se eu pegar um corpo com 3 milímetros quadrados, ele vai aguentar 30 newtons. Ou seja, estou aumentando a área e eu aumento o poder de força que pode ser aplicado. Então, a tensão, o que ela é? Ela é uma medida que me indica o quanto o corpo está sofrendo de carregamento por uma unidade de área. Basicamente é isso, tá? Então, saibam bem isso. Quando a gente fala de força, a gente fala de intensidade inteira que está sendo aplicada, independentemente da área do material, tá? Do formato dele, eu não consigo ter essa informação. Quando eu falo em termos de megapascal, por exemplo, de unidade pascal, que é tensão, eu consigo dimensionar que é uma intensidade de força por uma unidade de área ao qual eu esteja trabalhando. Bom, então, continuando aí nos conceitos de tensão, tá? O que nós temos? Quando eu trabalho com força no eixo axial, eu estou falando de tensão normal. E isso aqui é muito importante saber o conceito de tensão normal, porque é o que ele rege os principais parâmetros de ensaio de materiais alternativos, seja para concreto, seja para metais, seja para plástico e assim por diante. O principal que se utiliza são carregamentos uniaxiais e esse carregamento está ligado diretamente às tensões normais. Qual que é a definição de tensão normal? É definido como componente perpendicular ao plano da qual as forças agem. Podem ser do tipo tensão de tração ou tensão de compressão. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu tiver um corpo, isso daqui é minha área, tá? Ou seja, eu estou no meu eixo principal aqui, onde está a força axial, certo? E o que acontece? Eu considero como área para cálculo essa área que faz 90 graus com a força, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e fazer uma marca, eu pegar essa área com a força onde está sendo aplicado, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Então, por isso que ele é o quê? Perpendicular ao plano na qual as forças agem, tá? Bom, nesse primeiro caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma força para fora da área de seção, sentido para fora. Então, o que acontece com esse corpo? Ele acaba sendo esticado, tá? Então, eu trabalho com o quê? Com tração, o corpo está sendo tracionado. Se eu inverto essa força, tá? Eu coloco a força agora para dentro do eixo, o que acontece com esse corpo aqui, ó? Ele está sendo encurtado. Então, eu estou trabalhando com o quê? Com tensão de compressão, tá?
Bom, de certa maneira, o que eu estou vendo aqui? Que a tensão é igual a uma força por uma determinada área. Está aqui para esse, está aqui para esse também, tá? E a área aqui. Seja de tração, seja de compressão, a equação que calcula a tensão normal de um corpo é sempre a mesma. É força dividido pela área. Estou falando de tensão normal. E no sistema internacional, a gente sempre trabalha a tensão com a letra sigma. Tá? Então, toda vez que você encontrar ali um sigma, você está trabalhando com tensão normal. Tá bom? Então, é sempre isso. Força dividido pela área. Ponto. Quer calcular a tensão de um corpo? Pega a força que é aplicada, divide pela área que está sofrendo esse esforço e você tem essa unidade definida. Essa unidade não, essa medida definida. Bom, mas agora partindo um pouco que a gente fala sobre essa tensão de força dividida pela área, né? A gente pensa que essa distribuição é igualitária, toda a área sofre igualmente, tá? Na parte de engenharia, para a gente poder fazer o cálculo que é tensão de engenharia, a gente pode até dizer isso. Mas e a verdade? Como que se comporta um corpo quando ele é esticado ou encurtado? Vamos pegar ele esticado, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um corpo aqui, ó, que ele está o quê? Sendo comprimido ou tracionado, tanto faz, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, quando a gente vai fazer análise da força, tá? Ele pode ter esse tipo de comportamento, tá? Lembre-se que independentemente o corpo ele pode ser mais rígido ou menos rígido, tá? Eu nunca tenho essa distribuição de força igualitária. Ela sempre forma o quê? Uma parábola, uma curva, tá? Sendo que ela começa inicialmente com um ponto, vai até um ponto máximo, que está bem no eixo principal, onde está sendo aplicada a linha da força, e depois ela volta para o ponto igual na outra extremidade, tá? Ou seja, essa tensão ela é variável. Então, de certa forma, se eu quisesse calcular a tensão ponto a ponto ao longo da área de seção, eu teria que fazer uma integral. E a minha equação passaria a ser isso daqui, ó. A força aplicada vai ser o quê? Uma integral de dF, tá? Que é a integral da força que está sendo aplicada, sigma dA. Tá? Ou seja, a tensão ela é uniforme, ela é uma constante, vai para fora, e o dA é o que vai variar, é os elementos em que eu estou analisando. Então, independentemente de eu ter essa variação aqui parabólica, a tensão ela é uniforme ao longo da área de seção. Tá? Por quê? Porque essa aqui é uma constante, né? Então, ficaria sigma integral de dA, sigma vezes A. Passo A dividindo, vai ser P dividido pela área, tá bom? Bom, então uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, tá? É que força está intimamente ligada à tensão, tá? Para vocês entenderem, é o seguinte, força é um elemento que nós aplicamos sobre um corpo, tá? A tensão é uma resposta do corpo à força que lhe é aplicada. Que tipo de resposta é essa? É uma resposta se ele vai se deformar elasticamente, se ele vai se deformar plasticamente, se ele vai se romper ou não, tá? Tudo isso está relacionado a duas situações do corpo de prova, que é o quê? Geometria, que aí vai entrar o conceito de área, e uma coisa que a gente vai ver lá na frente, não agora, mas o tipo de material que compõe esse corpo. Tá? Ou seja, às vezes você pode aplicar uma determinada força num corpo feito de metal, e se você pegar o mesmo corpo de madeira e aplicar a mesma força, com as mesmas dimensões geométricas, mesmo formato, o de madeira não vai aguentar, mas o de metal aguenta. Por quê? Porque tem uma condição material diferente da madeira. Então, a tensão ela é uma resposta que depende de dois fatores. Como eu falei, geometria e tipo de material que é constituído. Tá? Bom, de certa maneira,
o tipo de força que é aplicado vai gerar um diferente tipo de tensão. Tá? Ou seja, o tipo de tensão que um corpo desenvolve está relacionado ao tipo de força que ele que é aplicado no corpo. Tá? Então, desculpa, só falando mais uma vez. A tensão que é desenvolvida no corpo, o tipo de tensão, vai depender do tipo de força que é aplicado. Tá? E esse tipo de força é o quê? Você tem uma força diferente da outra? Não. Você tem direções diferentes. Tá? Então vamos ver aqui quais são os tipos de tensão que um corpo pode desenvolver. Bom, tipo de força, a primeira coisa que a gente tem que ver. Nós temos duas. A primeira delas é o tipo de força axial, aquela que está diretamente no eixo. Tá? Quando tem tipo de força axial, se eu pegar o sentido dele, eu posso ter tensões de tração, quando o sentido é para fora, e eu tenho tensões de compressão, quando o sentido é para dentro do corpo, mas a força está em cima desse eixo principal. Um outro tipo de força que pode ser aplicado no corpo são forças transversais, que é o quê? Forças perpendiculares, ou que a gente fala, né? Perpendiculares ao eixo principal. Então eu tenho aqui o eixo principal no corpo, onde eu estou aplicando essa força. Se eu vier com uma força nesse sentido, ele é transversal. Isso a gente vai começar a falar na aula que vem, tá? Mais sobre forças transversais. Bom, em termos de força transversal, qual é o tipo de tensão que eu posso desenvolver? Eu tenho tensões do tipo flexão e eu tenho de tensões do tipo cisalhamento. Não vou entrar agora em detalhes nisso. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre tensões cisalhantes, inclusive acredito que seja o próximo tema de aula, e nas 4 últimas aulas do nosso curso a gente vai falar só sobre tensão de flexão, que essas duas aí são importantíssimas. Essas primeiras aqui são mais utilizadas para desenvolvimento de materiais, porque você utiliza forças axiais. Mas quando você vai trabalhar com estruturas, as tensões de flexão e cisalhamento são as mais importantes para a gente poder fazer o dimensionamento de uma estrutura. Tá bom? Bom, turma, falei agora tudo sobre o conceito de tensão, tá? É um conceito, não é complexo, mas também não é tão simples, tá? Então, vamos pegar um intervalo aí, toma água, descansa a cabeça. Na próxima parte da aula, voltamos a falar de deformação específica e a relação entre tensão e deformação, na qual forma um gráfico que a gente chama de diagrama de tensão por deformação específica, ok? Então, até daqui a pouco, na parte 2 da nossa aula. Um abraço e até lá!